Shalom. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Reino do Norte e por que eles foram para o exílio. Eu vou ler este livro de Luca Mazing, que fala sobre a história de Israel, das origens ao período romano. Nós vamos começar lendo a partir do capítulo 4, que fala sobre os dois reinos, até a queda da Samaria. No início do meu reino, sitiei e conquistei a cidade dos samaritanos. Deportei como prisioneiros 27.290 habitantes e tomei 50 bigas para o meu exército real. Reconstruí a cidade, deixando-a melhor do que era antes, e repovoei com gente das terras que havia conquistado. Instituí como chefe desta um dos meus oficiais e lhes impus tributos e taxas como aos assírios. Anais do rei assírio Sargão II. Então, nós vamos ver aqui a divisão do reino, 931 antes do Mashiach. A principal fonte sobre a história da monarquia israelita depois de Salomão, até o exílio da Babilônia, é o relato que se estende de 1 Reis 12 até 2 Reis 25. Então, para quem quiser dar uma pausa nesse vídeo, dar uma lida nesses versículos, seria bem interessante. A este relato se pode acrescentar as muitas notícias contidas nos textos proféticos, em particular em Isaías, Jeremias e em parte também em Ezequiel, além do próprio texto paralelo mais tardio de 2 Crônicas 10:36. Já se pôde perceber como a perspectiva do texto do primeiro e do segundo livro dos reis é mais teológica que histórica. Entre os tantos exemplos possíveis, note-se o breve espaço dado a reis politicamente importantes em âmbito internacional, como Onri, rei de Israel, ao qual o texto bíblico dedica apenas 5 versículos, que está em 1 Reis 16, do 23 ao 28. Há um rei como Josias, ao contrário, muito menos importante no âmbito político, morto jovem após uma campanha desastrada contra o Egito. São dedicados 50 versículos. Tu está em 2 Reis, de 22:1 a 23:30. Porque Josias foi o autor de uma importante reforma religiosa que interessa ao narrador deuteronomista muito mais do que os grandes feitos de Onri. Em relação ao período considerado até agora, estamos todavia em uma situação melhor. As fontes extra-bíblicas e arqueológicas começam a falar sobre Israel e nos permitem um confronto com o texto bíblico. No que tange ao período imediatamente posterior à morte de Salomão, o texto de 1 Reis 12 recorda como as tensões internas do reino davídico, particularmente ao que se referem ao contraste norte e sul, se somará à incapacidade política de Roboão, filho do rei defunto, levando à cisão do reino. Quando Roboão se nega a abrandar a pressão fiscal sobre as tribos do norte, lideradas por Jeroboão, alto funcionário que já havia se desentendido com Salomão, as tribos de Judá se separam, dando origem ao reino de Israel, que é também conhecido como Reino do Norte. A separação entre os dois reinos é narrada de modo muito dramático no cenário de uma assembleia que Roboão teria convocado em Siquém, Siquém. Não é possível precisar a validade histórica desse texto, que revela de qualquer modo como os contrastes entre norte e sul devessem ser já bastante profundos para produzir efeitos tão dramáticos. Exagerando uma visão crítica do texto de 1 Reis 12 e forçando os dados além da conta,
chegou-se à hipótese de que um reino unido davídico-salomônico não teria existido jamais. Seria apenas uma projeção retrospectiva nascida na época de Josias, visto que Judá e Israel teriam sido duas realidades territoriais completamente independentes. No entanto, o que de fato é verdadeiro é que apenas a partir da época pós-salomônica o historiador começa a ter à sua disposição uma série de dados e verificações mais seguras com as quais pôde iniciar a escrever uma verdadeira história de Israel. De qualquer modo, o Reino do Norte é apresentado muito diferente do Reino de Judá. Territorialmente, se trata de um reino muito mais vasto, conforme o mapa que vamos ver a seguir. Compreende a Samaria, a Galileia, parte das regiões transjordânicas, regiões situadas num complexo muito mais fértil e rico da montanha de Judá, que compreende a maior parte do território do Reino do Sul. Além disso, o norte se situa sobre as principais vias de comunicação internacional, dentre as quais a importantíssima Via del Mare, um importante e frequentado corredor de ligação entre o Egito e a Síria. Através da planície de Jezreel, que na verdade é Yesreel, esta via garantia ainda acesso ao mar, que faltava ao reino de Judá, que tinha o acesso à costa bloqueado pelo território filisteu. Esta posição geográfica, de certo modo, realmente vantajosa, se transformará em desvantagem, expondo o norte a ameaças constantes da parte dos povos vizinhos, até a invasão assíria. Ao contrário, o reino de Judá, ao sul, era constituído de um território reduzido, montanhoso, economicamente pobre e isolado do plano internacional. A diferença no que tange ao território se traduz, como seria de se esperar, em uma diferença também no que tange ao plano econômico e, consequentemente, ao militar. A tentativa de Roboão de impor submissão ao norte, efetivada no calor do momento, para reprimir prematuramente qualquer ambição de revolta, não teve sucesso. O norte já tinha um exército bastante forte para se impor sobre o pequeno estado de Judá. Então, aqui temos um mapa, né, mostrando Jezreel, né, toda a região aí que envolve Samaria, aqui, Samaria, Shechem. Vamos dar uma aumentada aqui. Dá para ver bem aqui, né? A parte, então, que é de Israel aqui. Samaria, Shechem. E aqui, Judá. Outra diferença entre os dois reinos, talvez a única que realmente interesse ao texto bíblico, se refere ao plano étnico e religioso. A população do sul ela é mais homogênea, enquanto no norte ainda existem núcleos de habitantes de origem e religião cananeia, e o influxo das populações circundantes, fenícios, arameus e assírios, é muito forte. Isto explica por que Jeroboão, que o nome hebraico é Yarovam, se preocupou com a instituição de um culto paralelo, alternativo ao de Jerusalém. Fazer só um parênteses aqui, inclusive ele fez esse culto paralelo justamente para que o povo não descesse a Jerusalém. Ele tinha medo, né, que o povo se juntasse aí com o Reino do Sul e ficasse contra ele, né? O texto de 1 Reis 12, 26 ao 33, narra a confecção dos bezerros de ouro nos santuários de Dan e Betel.
bezerros que representavam o pedestal da divindade, mesmo que não necessariamente Baal, o deus cananeu, que de qualquer modo terá muito espaço na religião de Israel. Este é o motivo pelo qual a obra já mencionada do cronista não se ocupa do Reino do Norte, senão nos casos nos quais suas histórias se compaginam com as do Sul, o reino considerado fiel a Yahweh. Os primeiros 40 anos de vida dos dois reinos são um período realmente caótico, que testemunha um contínuo embate entre os dois estados. Frequentes incursões militares nas fronteiras que não raramente assumem o caráter de pequenas guerras de êxito não comprovável que, todavia, não conseguem modificar o quadro político já estabelecido. Os 4 primeiros reis de Israel, Jeroboão, Nadab, Baasa e Elá, que reinaram por volta de 931 a 885 antes do Machia, explicitam um outro caráter distintivo do norte, a sua instabilidade política crônica. Jeroboão e Baasa se tornaram reis em 2 golpes de estado diferentes, enquanto seus filhos Nadab e Elá foram assassinados depois de menos de 2 anos de reinado. Esta instabilidade se agrava nos primeiros anos de Jeroboão pela ameaça egípcia. Uma inscrição no templo de Karnak nos apresenta a lista das cidades conquistadas pelo faraó Sheshonq, 925 antes do Mashiach. Episódio também narrado em 1 Reis 14, do 25 ao 27. A campanha do faraó foi uma ação fulminante para reafirmar a influência egípcia em Canaã. O reino de Judá não deve ter sofrido muitos danos por conta de sua posição mais retirada. Provavelmente o rei Roboão pagou um tributo, sinalizando assim um ato de vassalagem, segundo o costume da época. Ao norte, ao contrário, o faraó avança além da planície de Jezreel até a Transjordânia, piorando ainda mais a já difícil situação interna. Os reis de Judá nesse período são Roboão, 931-914 antes do Mashiach, Abiá, 914-911 antes do Mashiach, e Asa, 911 a 870 antes do Mashiach. As lutas entre os 2 reinos continuaram, com certo predomínio da parte do norte, até o momento em que, durante as guerras entre Baasa de Israel e Asa, rei de Judá, este último se aliou a Ben-Hadad, rei dos arameus, que residia em Damasco, constrangendo o norte a recuar a posições mais pacíficas, conforme 1 Reis 15, do 16 ao 22. O gesto de Asa é o início de uma nova linha política, aquela das alianças por conveniência, em detrimento de uma terceira. Uma política que se repetirá com frequência tanto no norte quanto no sul, mas que terá consequências negativas e por vezes trágicas. Estaremos lendo a partir do próximo vídeo, então, com relação à dinastia de Onri em Israel. Até o próximo vídeo. Shalom.